Twitter, amigos, tudo bom? Eu sou a Rayane e no vídeo de hoje, como vocês viram aqui no título, eu vim mostrar pra vocês todos os meus livros de não ficção. Então, se você já quer ver tudo que eu tenho aqui, já deixe seu like, se inscreva no canal, comentem aqui se você tem algum desses livros, se você tem interesse de ler algum desses livros, ou se não tiver nenhum desses, quais livros de não ficção você mais gosta. Então, antes de enrolar, bora pro vídeo! Bom, eu só quero falar que, assim, nessa categoria eu não peguei nenhum true crime. Porque vocês já estão acostumados a ver aqui livros de true crime. Eu posso fazer um separado só pra eles, se vocês quiserem. Mas aqui eu peguei livros majoritariamente de assuntos que me interessam ou livros da faculdade. Então é isso. Vou começar com livros que não são da faculdade, mas são sobre histórias que eu acho interessante a gente saber, porque é isso. E nessa categoria eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros, que são esses livros aqui. Então vamos lá. O primeiro, lembrando assim que nem todos eu sei muito bem do que se trata, porque nem todos eu li e, tipo, como é o caso desse primeiro caso, como é o caso do primeiro livro, eu recebi naquele clube intrínseco que é o Antropoceno, Notas sobre Vida na Terra, do John Green. E eu sei que ele faz umas reflexões sobre a vida. E, bom, esse livro, Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra, vai se tratar, basicamente, do John Green pegando algumas diferenças e coisas contraditórias no nosso mundo. Pelo que eu entendi, lendo aqui, é isso. Mas eu tô animada pra ler. Eu só li do John Green muito tempo atrás, Culpa das Estrelas. Comecei também muito tempo atrás a ler Quem é Você, Alaska. Quero ter esses livros, porque eu não tenho esses livros, eu quero ter. Mas eu acho muito interessante ler um livro de não ficção do John Green, porque a gente sempre pensa nele lá, tipo, da época de 2012, né? Com esses livros, com Tartarugas até lá embaixo, Cidade de Papel, enfim. Então ver ele trazendo esse novo tipo de história é interessante. Aí, esse livro aqui, meu tio, ele tinha, e quando ele foi, assim, dar alguns livros, né, doar, ele falou pra mim escolher alguns títulos, eu escolhi esse aqui, que era sobre os impérios antigos, dicção, da Mesopotâmia à origem do Islã. Eu gosto muito de história, sempre gostei, eu acho que se eu não fosse jornalista eu ia querer fazer faculdade de história. Sim, não é meme. E eu gostava muito dessa parte da época dos impérios, enfim. Então eu acho que vai ser um livro bom de ler, não li ainda. As páginas são em branco, isso me incomoda um pouco, mas fazer o que, né? Então a gente vai saber aqui um pouquinho dos impérios. Eu tô animada quando eu ler. Eu acho que eu vou conseguir ler mais nas férias, assim, de pouco em pouco, porque, gente, a época da faculdade, assim, eu mal consigo ler os livros de ficção, que são romance, terror, mistério, que já me leva anos pra ler. Quem dirá um não ficção, que é mais denso, que você tem que fazer pesquisa junto, tá complicado. Agora, também, né, naquela categoria do meu tio ter me dado, temos a arte da guerra. No primeiro ano da faculdade, a gente teve que fazer um trabalho sobre a arte da guerra, a gente juntar isso num artigo científico que a gente fez, né? Juntar a arte da guerra no tema que a gente tinha escolhido pro nosso artigo. Foi bem desafiador. Eu confesso que eu não li inteiro. Eu peguei mais parte do Google, confesso. Mas eu tenho o livro, eu tinha comprado o livro, aí eu acabei doando o livro, e aí meu tio foi lá e me deu o livro de novo, porque ele tinha. Então, eu acho que é um sinal pra mim ler, né? Que eu preciso ler. Agora, na feirinha da minha cidade, que também meu tio que me deu, né? Mas que aí foram comprados direto ali da feirinha, temos Os Senhores de Roma César. Eu sei que tem uma longa coleção sobre esse livro. Tem aqui, olha. Tem César, tem Marco Antônio e Cleópatra, tem Augusto, tem Nero, Tibério, não sei falar o nome desse cara. Calígula, acho que é assim. Então tem várias histórias, né, dessa coleção. Pretendo comprar pelo menos o Nero, Marco Antônio e Cleópatra, Tibério. Talvez Augusto.
porque eu gosto. Li? Não li, mas é um livro que me interessa e, enfim, é aquilo. A mesma história dos impérios. Eu tenho que ler no momento que eu estiver muito tranquila, tipo, da faculdade, da rotina, sabe? Pra mim conseguir ler, pesquisar, anotar, que eu acho mais complicado. Porque, vou dar um exemplo. Os livros de true crime que eu leio, eles são não ficção. Que eles aconteceram de fato. Só que eu não sei, é porque eu acho que eu tô acostumada a ver tanta série, ver tanto filme. Não sei, eu tenho uma... Esqueci a palavra. Eu tenho uma familiaridade com esse tipo de livro. Então acho que fica simples pra mim ler, sabe? Tipo, é uma coisa mais fácil. Agora, quando você pega uma coisa, tipo, muito antiga, parte de história, eu tenho que ter aquele tempo. Eu gosto muito, mas eu tenho que ter aquele tempo pra mim conseguir fixar o conteúdo, sabe? Aí nas feirinhas eu comprei um livro de mitologia nórdica. Por quê? Porque eu queria entender mais mitologia nórdica. Meu conhecimento de mitologia nórdica é o Thor, da Marvel. Então, aqui fala sobre Thor, fala sobre Odin, fala sobre Asgard, fala sobre eu esqueci o nome dele, o Loki. Então, acho que vai ser interessante. Também, se eu não me engano, tem outros livros de outros tipos de mitologia, mas eu comprei a nórdica, que era a que mais me interessava quando eu comprei esse livro. E por último dessa lista, falando sobre deuses romanos e de outras mitologias. Eu adoro ouvir falar sobre as mitologias, parte grega, parte romana. Então aqui comprei esse livrinho. Aqui temos parte da Grécia, parte de Roma, parte egípcia. É isso, esses três. Egípcia, grega e romana. E falam sobre os deuses, falam sobre as lendas, falam sobre, enfim, alguns fatores ali, né, da cultura deles. Então também acho muito interessante aquilo. Gente, são livros curtinhos, ó. Mas que eu tenho que ter ali um tempo focado, senão eu sei que não vai dar certo. Eu sei que eu vou ler por ler. Aí, um livro que eu poderia entrar naquela categoria, mas eu li um pouco pra faculdade, então eu já vou mesclar com livros da faculdade, que é a segunda etapa e última etapa, que é Holocausto Brasileiro. Gente, esse livro, meu Deus, eu até lembro de começar a anotar algumas coisas, tipo, bem lá no começo, assim, mas depois eu simplesmente não consegui, só fui lendo, porque é um livro, né? É um livro pesado da Daniela Arbex. Eu adoro a Daniela Arbex. O Holocausto Brasileiro foi, né, o genocídio que aconteceu aqui no Brasil, do maior hospício do Brasil. Então, é muito pesado. Eu, assim, no meu carrinho tem vários livros dela, como Todo Dia, Mesma Noite, que inspirou, né, a série da Boate Kiss com o mesmo título, Todo Dia, Mesma Noite, da Netflix. Que, assim, eu quero muito ler o livro, porque eu não consegui ver a série. Eu, tipo assim, na época, aparecia alguns edits, né, algumas cenas, e eu ficava mal. E eu acho que eu tenho uma explicação por isso, que eu não sei se faz sentido, mas, assim, é um pouco errado. Mas quando você vê de longe, sabe, tipo assim, porque livro, vou ser sincera, eu leio livros de casos brasileiros e fico ok. É ruim, é triste, sabe, é como se no seu país, mas eu fico ok, não me atinge. Mas quando eu assisto, eu fico um pouco mal. E quando acontece em outro país, apesar de ser muito triste e você ter aquele sentimento, eu acho que não me afeta tanto por não ser aqui no nosso país. Mas eu acho que de saber que aconteceu uma tragédia daquela no nosso país e, tipo assim, uns anos atrás, sabe? Eu não sei, eu não consegui assistir. Então tem esse livro dela, tem Cova 312, tenho também com ela Arrastados, que eu quero muito ler. Então tem vários livros dela que eu tô louca pra ler, louca pra comprar. Adoro essa jornalista e escritora. E aí, eu tava falando com a minha professora maravilhosa que agora ela tá me dando grande reportagem, mas ela já me deu jornalismo investigativo, jornalismo de dados, já me deu parte de transmídia. E aí ela me indicou um livro. Na verdade, ela não me indicou, ela me indicou um livro e eu comprei pra matéria dela.
Ela me indicou esse livro da Fabiana Moraes. A pauta é uma arma de combate, que fala sobre a subjetividade, prática reflexiva e posicionamento para superar um jornalismo que desumaniza, sem transformar esse jornalismo em algo pastelão, sabe? É aquilo que você quer viralizar, né? Eu esqueci agora o termo, mas sem você querer viralizar aquele tema pra fazer uma grande cena, sabe? Então, eu comprei esse livro, chegou faz acho que uma 2 semanas, então não cheguei a ler ainda, mas eu tô animada, porque parece ser bem interessante e tem no final umas notícias, assim, umas matérias mostrando uns exemplos, então estou louca para ler esse livro. Ainda pra aula dessa professora maravilhosa, a gente vai ver especificamente uma matéria de fotojornalismo, mas a gente teve uma introdução ao fotojornalismo, inclusive minha prova, né, de semana que vem é fazer uma fotoreportagem, e eu comprei esse livro pra me pra me contextualizar mais. E, gente, assim, eu vi algumas partes, não cheguei a ler ele, só cheguei a ver umas partes, porque eu vou ter uma matéria específica pra isso, e esse trabalho, assim, foi muito papum, então não cheguei a ler porque eu já fiz, né, eu só vou ter a prova semana que vem, mas eu já fiz ele. Então eu tô usando isso aqui mais como base pra mudar alguma coisinha ou outra. Mas eu também quero ver pra ler esse livro inteiro, assim, antes de ter a matéria com ela, eu acho que vai ser ano que vem, pra ter nessa visão um pouco maior sobre fotojornalismo, que é um estilo de jornal, não, um estilo de fazer uma matéria, de mostrar uma reportagem, mostrar um acontecimento por meio de fotos, onde você não precisa falar, as fotos falam por si só. Ó, profunda aí. E aí, pra uma outra matéria de uma outra professora, a gente tá tendo parte de rádio jornalismo, e ela pediu pra gente comprar rádio, teoria e prática. Na verdade, ela falou pra gente ler, e aí, no caso, eu comprei. Eu não, meu tio. E aí ela pediu pra gente ler umas 100 páginas, mais ou menos, 30 páginas, sei lá. E que são esses dois post-its aqui em cima, e aí eu fiz umas marcações aqui do lado, não sei se vai dar pra ver, porque o post-it tá quase transparente. Deu pra ver um aqui, tem alguns aqui, ó. E é aquilo, é um livro que, como eu tô próximo da prova, eu só li a parte que ela mandou, mas depois também eu quero ler o livro todo, porque eu me interessei, até inclusive fiz marcações em amarelo de tudo que eu pretendo ler, os pontos que eu quero ler do livro, né? Porque tem algumas coisas que acabam sendo redundantes pra mim, que eu já aprendi, ou enfim. Na verdade, a maior parte eu já aprendi, né? Mas são partes que mais me interessam pra me aprofundar. Então, esses 3 livros são livros, assim, desse semestre que eu comprei pra faculdade. E aí, esses livros entram na categoria faculdade, mas mais pra estudo pessoal, sabe? Que são esses 4 livros aqui. Inclusive, vocês podem ver que eu li. Porque, como vocês sabem, eu acho que vocês sabem, eu amo cinema. E uma meta minha é fazer pós em cinema. Espero que dê certo. Então, no começo do ano, eu realmente fui procurar livros sobre. Então, acabei comprando 3 livros, né? Envolvendo 2 envolvendo cinema, um envolvendo televisão, e um outro tema que eu já falo pra vocês. E aí um dos livros do cinema foi o livro do cinema, basicamente. Esse livro, nossa, eu achei lindo como ficou. Mas esse livro, ele basicamente conta, né, a história do cinema, desde ali do cinema mudo, do cinema, enfim, preto e branco, tudo, olha, por meio de filmes. Então ele vai falar quando surgiu aquele filme, o que aconteceu, então tipo aqui tem a introdução, aí aqui fala, eu quero achar, aqui ó, os visionários, aí fala a época que foi esse modelo de cinema, vamos dizer assim, tem uma cronologia, uma ordem, aí depois começa a falar sobre os filmes, um por um. E, gente, fala de muito filme aqui, sério, muito filme mesmo. Muito eu coloquei na minha lista. Então, a gente fala até os dias mais atuais. Eu acho que o mais atual que tem, deixa eu confirmar, o mais recente daqui é de 2011, esse
livro, ele é publicado pela editora Globo Livros, inclusive na Bienal tinha vários desse. Se eu tivesse ido no stand da Alt/Globo, eu compraria outros, mas enfim. Tem todos esses aqui pra você comprar. E, bom, ele fala ali desde 1941 até 2011, de 1902 até 2011, fala sobre os filmes mais importantes, os filmes que marcaram a sua época, fala sobre adaptação de filme para livro, fala sobre desenhos animados, tipo o Estúdio Ghibli. Então, assim, fala de filme brasileiro, nacional, fala de internacional, fala de tudo. E conta, né, essa história a partir dos filmes, que eu acho que é muito interessante fazer essa analogia, né? Cada filme explica... O filme é do jeito que é por conta da época que ele vivia. E eu achei isso muito legal e, assim, perfeito. E aí também, nessa vibe cinema, esse eu não cheguei a ler ainda, mas é A História do Cinema para Quem Tem Pressa. Pretendo comprar outros livros sobre cinema, sim, mas esse eu comprei que tá mais barato também, pra mim ver se eu ia gostar. Não li esse, li o outro, já vi que eu amei, quero comprar outro sobre cinema. Ele vai da história dos irmãos Lumière ao século XXI em 200 páginas. E aí, na mesma vibe daquele lá, né, do estilo de livro, eu comprei A História da Televisão Brasileira, pra quem tem pressa. Porque, gente, assim, eu amo televisão. Eu não assisto televisão, mas eu amo, porque eu lembro da minha infância, eu lembro, tipo, da minha avó falando das coisas. E eu assisto um pouco, assim, agora mais pelos streamings, né? Mas eu ainda vejo coisas que passam na televisão, tipo novela. Tô vendo pelo streaming, mas tá passando ao vivo, entendeu? Eu vejo pelo Blue Sky agora, mas enfim. Então, vai falar um pouco sobre do preto e branco ao digital. Falar de Silvio Santos, vai falar de Praça Nossa, vai falar da Hebe, vai falar, enfim, da Record, vai falar da televisão brasileira mesmo. E aí o nosso último livro, ele entra como uma pesquisa minha, né? Eu amo escrever, eu eu acho que a parte que todo mundo não gosta da faculdade de jornalismo, que eles preferem falar, narrar, produzir, eu amo escrever. É isso. E desde que eu era criança, assim, eu tive muitos sonhos de carreira, né? Porque quando você é criança, você fala, vou pra lua. É tipo isso. Mas eu lembro muito bem de um específico que eu batia muito muito no martelo, era ser escritora. E fui crescendo, isso foi mudando, não mudando, mas isso foi diminuindo como um desejo de profissão. E, enfim, quando foi pra decidir o que eu queria ser, eu foquei muito no que dá pra mim escrever. E juntar um pouquinho daquele sonho de criança, sabe? Então eu fui pro jornalismo, resumindo a história da minha vida. Só que ainda tenho muito essa vontade de ser escritora, de lançar um livro, enfim. Apesar de muitos autores brasileiros, nacionais, estarem sendo lançados, eu sei como é muito difícil você conseguir, até mesmo uma editora pequena, você conseguir um lançamento. É um gasto, porque eu fui ver pra publicar um livro. É, tipo assim, muito caro mesmo. Então, assim, é uma luta. E eu tenho um livro quase escrito completo, assim. Eu dei uma desistida nele quando eu entrei pro segundo ano da faculdade, porque, enfim, aí foi trabalho, foi blá 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 blá. Mas eu pretendo continuar ele. Eu sempre, volta e meia, né, eu volto nele. Eu comecei a escrever ele em 2020. Na época da pandemia, escrevi assim, sei lá, 100 páginas dele na pandemia. Aí depois, com 16 anos. Aí com 18 anos, já no primeiro ano da faculdade, quase refiz o livro todo, assim, tipo, mudei várias partes que eu acho que poderiam ficar melhor. E escrevi até a página 190. Então, a gente tá ali no livro, né, caminhando pro final, acho que teriam mais 100 páginas no máximo. Mas eu nunca mais terminei, e é uma vontade minha de, tipo assim, não esse ano, eu acho que esse ano não vai dar, mas de ano que vem eu, apesar de todo o caos de artigo científico, TCC pra entregar, eu espero que eu consiga juntar um tempinho, pelo menos aos finais de semana, pra mim dar uma chance pra esse livro. Enfim, tudo isso pra falar que eu comprei Como Escrever Bem. Não que eu não saiba,
É que eu não sei. Mas eu comprei esse livro pra ver técnicas de escrita. Então tem aqui, olha, negociação, simplicidade, excessos, né, que são os princípios da escrita, fala sobre os métodos, fala sobre lead, que é uma parte do jornalismo, fala sobre gêneros, então tem, tipo assim, a não ficção como literatura, como escrever sobre pessoas, a parte de entrevista, fala sobre reportagens, sobre viagens, fala sobre memórias. É mais focado realmente em escrever pro jornalismo, né, não tanto pra ficção, mas eu acho que isso é um passo grande, assim, né, eu saber... É aquilo, eu sei, mas eu quero ler, sabe? Eu quero ver a teoria, de fato. Saber os pontos que são necessários, sabe? O que eu preciso fazer, o que eu preciso ter pra usar isso também na parte de ficção. E até mesmo eu quero comprar algum livro que foque sobre escrita na ficção, né? Escrita criativa. Então, é isso. Esse é o último livro. Falei um pouco rápido aqui de todos que eu tenho. Eu tenho, vou contar quantos? 1, 2, 12, 13, 14. Eu tenho 14 livros de não ficção voltados tanto pra história, né, quanto pro jornalismo, pra minha profissão. E, assim, vocês viram que eu li, tipo, 2, 3, que eu li 3. Mas a gente vai se esforçar pra ler todos o ano que vem e diminuir essa lista pra mim poder comprar outros, porque eu já tô louca atrás de outros, né? Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse anteriormente, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Comentem aqui embaixo se você tem algum desses livros, se você tem vontade de ler ou se você já leu um desses livros. Se você não se interessou por nenhum, qual livro você tem vontade de ler ou qual livro você tem de não ficção? Se você tiver de True Crime, a gente fala, pode falar. Eu só não coloquei nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo acho que à parte pra True Crime. Mas pode falar à vontade, que eu pego dicas também se eu já não tiver ou não tiver lido, enfim. E vamos trocar essas figurinhas sobre não ficção, porque não ficção é leitura, né, também, porque a gente fala muito que, tipo, ficção é leitura, mas não ficção também é leitura. Então, acho que a gente tem que desmistificar esse medo de ler não ficção, que pelo menos eu tinha muito medo e agora eu tô com uma pilha enorme aqui. Li alguns, quero muito ler outros eu tô com medo, mas a gente segue assim. Então, gente, é isso. Acabou a energia. Mas é isso, a gente vai acabar o vídeo um pouco no escuro, né? Depois eu arrumo aqui na edição. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!